Fé e obediência. Quando lemos as cartas aos Gálatas e aos Romanos, vemos claramente que o crente é salvo pela fé na obra de Cristo e não por sua própria obediência. O apóstolo Paulo nos diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2:16. E Romanos nos diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3:28. No entanto, o mesmo Paulo exorta os crentes em Filipos, dizendo o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se a justificação vem exclusivamente pela fé, por que a necessidade de desenvolver a salvação? Estaria Paulo se contradizendo? De forma alguma. Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Vejamos, a fé em Cristo não apenas nos justifica, mas também nos transforma. Não há como aceitar Jesus como Salvador e viver como se Ele não fosse também o Senhor de nossas vidas. A fé verdadeira sempre resulta em uma mudança de vida. Não nos tornamos justos por praticarmos boas obras, mas praticamos boas obras porque fomos tornados justos pela fé. Veja o caso de Abraão. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Abraão foi declarado justo não por suas obras, mas porque creu. Sua justificação não foi adquirida por méritos próprios, mas recebida pela fé. Assim, fica claro que as obras da lei não têm parte na justificação. Mas, então, como entender Tiago quando nos diz: não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ora, Tiago estaria contradizendo com Paulo? De maneira nenhuma. Abraão foi justificado pela fé, mas a sua fé foi confirmada e demonstrada por sua obediência. A obediência não foi a causa da justificação, mas a consequência dela. Por isso, o apóstolo Paulo exclama aos crentes filipenses para que vivam em obediência, desenvolvendo sua salvação com temor e tremor. A justificação pela fé nos leva a uma vida de obediência. E agora fica uma pergunta: estamos justificados ou seremos justificados? Paulo ele nos dá um princípio aqui profundo. No livro de Romanos, ele nos diz: pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, quando essa justificação pela obediência será manifestada? O próprio Paulo responde no verso 16: e isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, nós temos aqui uma coisa interessante. A salvação tem uma dimensão passada, presente e futura. Já fomos salvos, isso é uma justificação pela fé. Estamos sendo salvos, é uma santificação diária pela fé. E seremos salvos, é uma glorificação no dia final. Vejam, meus irmãos, nós vivemos entre dois mundos, o físico e o espiritual, o reino da graça e o reino da glória. Nossa fé nos sustenta agora, enquanto aguardamos sua concretização plena no futuro. Se orarmos, se congregarmos, se estudarmos a palavra, se esperamos a volta de Cristo, tudo isso é feito pela fé, pois o justo viverá pela fé, disse Paulo em Romanos 1,17. E essa fé um dia encontrará sua plena realização. Por isso, podemos descansar na certeza de: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.